E aí, K Comunista aqui, e bem-vindos a mais um episódio da série Comunismo Didático. No episódio de hoje, o que é capitalismo? Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você já foi produtiva hoje? O que você já fez hoje? O que você fez? Você já leu, já escreveu, já estudou, já trabalhou, já limpou? Já produziu? Se você se esforçar bastante, não se preocupa que o burnoutinho vem. Para a gente começar a falar de capitalismo, eu quero que você entenda que a gente produz muito, a gente faz muita coisa no nosso dia. Nossa, a gente não consegue parar de fazer, é difícil parar. E aí eu queria que você pensasse uma coisa. Quantas pessoas... Cadê meu celular? Eu esqueci o celular. Foi mal. Eu quero que você pense o seguinte: quantas pessoas precisou para produzir, para fazer, para criar isso que está aqui comigo? Um celular. Quantas pessoas para criar um celular? Será que 10? Será que 100? Será que 1000? Quantas pessoas precisou para coletar o vidro da minha tela? Quantas pessoas precisou para coletar o plástico da minha capinha? Quantas pessoas precisou para produzir o software do Instagram que a gente usa? Quantas pessoas precisam para manter a manutenção da internet? Mas não só o celular, tudo que está ao seu redor. Quantas pessoas precisou para fazer o mouse, a cadeira, o computador, a câmera, a garrafinha de água, trazer a água para minha casa, trazer a energia para minha casa? Quantas pessoas precisaram produzir? Será que nesse lugar que eu estou agora cabe todo mundo que trabalhou para o que está aqui existir? Será que umas 1000 pessoas é o suficiente para produzir tudo que está ao meu redor? Não, talvez umas milhões de pessoas. E isso é algo que muda a nossa cabeça, já vou explicar o porquê. Vamos falar do capitalismo. O capitalismo é uma forma de produzir. Tá? A gente produz muito porque a gente está inserido no capitalismo. Mas ele não era o único modo de se produzir que a história conhece. Nós tivemos o modo de produção escravista, o feudal, temos o capitalista, temos o socialista e desejamos o comunista. E aí, quando a gente está falando de um jeito de produzir, a gente tem que pensar em três coisinhas. A gente tem que pensar em quem produz, quem que tem força para produzir, nós, trabalhadores. Onde que a gente produz, qual que é o lugar que a gente produz, o meio de produção e a relação que a gente tem com o trabalho. Quantas pessoas precisou para produzir aquilo? Uma divisão sistemática do trabalho. Hoje em dia, a gente não faz uma cadeira sozinho. A gente faz uma parte da cadeira, outra pessoa faz outra parte da cadeira, outra pessoa faz outra parte e assim vai dividindo o trabalho para no final montarmos ele de volta. Então essas três coisas são essenciais para a gente pensar num modo de produção: força, meio e relação. Trabalhador, lugar de trabalho e papel no trabalho. E aí, assim, primeiro vamos falar como é que nasceu o capetinha. Lá atrás, antes do capitalismo, o modo de produção era o feudalismo, que eram os feudos. Os reis, nobres, sangues azuis, escolhidos por Deus, tinham o direito de governar aquela terra e mandar nos outros. Terços em casa. Cale-se! Eu exijo que se cale! Exige? Quem ele pensa que é? Sou seu rei! Ah, eu não votei em você. Os reis não são eleitos. Então como é que se tornou rei? Anunciando por divina providência que eu, Arthur, deveria carregar Excalibur. Por isso sou seu rei! Esse era o processo no feudalismo. Os aristocratas de sangue azul tinham direitos divinos, já nascia com poderes. Não importa o quanto você trabalhasse, você nunca seria um nobre. E aí, nesse processo, tinham os servos, que trabalhavam, né, nos terrenos para produzir comida, enfim. E tinha os mercadores, que trocavam mercadorias. E o que foi acontecendo é que os mercadores começaram a acumular muito dinheiro. Acumular dinheiro, dinheiro, tanto dinheiro que eles tinham mais dinheiro do que os reis. Chegou um momento em que os burgueses, que eram esses mercadores, com muito dinheiro, eles tinham tanto dinheiro que eles começaram a querer fazer parte
do status azul. Mas não conseguiram, porque eles não eram escolhidos de Deus. Então, para tomar o poder dos aristocratas, dos nobres, os burgueses, Não obedecemos mais você, cabeçuda! Como se atreve? Cortem a cabeça! cortem as cabeças! Tomaram os lugares dos aristocratas. Então, ao invés de vir e tirar os aristocratas de sangue azul e criar uma sociedade igualitária, não. Os burgueses queriam continuar acumulando suas riquezas. Mas dessa vez, qualquer um que conseguisse acumular o suficiente poderia estar bem-vindo na nossa bolha de topo da sociedade. Tomar o lugar dos filha da puta e seus filha da puta eles mesmos. Então a gente deixou de ser servo para ser servo 2.0. Os aristocratas deixaram de existir para os burgueses existirem. E assim nasceu o capitalismo, onde os burgueses acumulam e os trabalhadores usam sua força para trabalhar. Esses burgueses, eles têm tanto dinheiro que eles conseguem comprar lugares, comprar meios de produção. Então eles são donos do Instagram, da Uber, do iFood, das indústrias, das fábricas, das padarias, enfim, eles compram os lugares onde a gente produz. Tá entendendo o fio da meada? Então imagina o seguinte, tu trabalha 8 horas, recebe ali tua diária, teu salário, seu dinheiro. Em 4 horas que você trabalhou, você produziu o suficiente para pagar os custos de tudo, inclusive o seu salário. As outras 4 horas vão para onde? Vão para o dono do lugar em que você produz. Dono do meio de produção. Vão para o burguês. Porque aí ele usa esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Como a gente viu no último vídeo. Quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele vai conseguir. E assim ele vai acumular mais. É uma competição entre eles que... Puta que pariu. Então sempre que você trabalha... Você está pegando boa parte das suas horas do trabalho para dar... Ele gosta. Para dar capital, dinheiro, valor, mais-valia pro seu burguês safado. E para os comunistas de plantão que estão vendo esse vídeo e falam, não, mas isso não é mais-valia, não é valor, não é capital, não é a mesma coisa. Eu sei, meu amor. Comunismo didático. Lembra? Não é para você, é para quem não entende do rolê. Valeu! Então, se você... quer tomar sua mais-valia? Cague no trabalho. A imagem da groselha atômica, por favor, vão lá e sigam ela. E assim, eu quero explicar que o capitalismo, ele não é eficiente. Ele não está aqui para produzir direitinho, para fazer mercadoria e produtos da maneira correta. Não, ele está aqui para lucrar. Ele está aqui para acumular, para os burgueses acumularem mais e mais. E a gente trabalhar mais e mais. E aí, como ele não é eficiente, ele acaba fazendo coisas muito bizarras. Por exemplo, lá atrás, a gente já deve ter visto isso nas aulas de história, o Brasil queimou café. Mas ele queimou tanto café, mas tanto café, que era café suficiente para 4 anos de consumo de café para o Brasil inteiro. Porque é melhor queimar do que dar de graça, ou diminuir o valor do café. Por quê? Porque o lucro é o que importa para essa galera. E a mesma coisa aconteceu mais atualmente, em 2023, quando os Funko Pop, aqueles bonequinhos do cabeção bonitinho, tinham produzido tantos, mas tantos, e estavam vendendo menos, que ao invés de doar, de dar, de distribuir, porque diminuiria o valor da mercadoria, eles decidiram enterrar os mais de 150 milhões de reais de bonecos no deserto. Só para impedir que o preço caísse. Então, se a mercadoria não dá lucro, ela não circula. Então, pro capitalismo, é sempre melhor jogar fora do que dar de graça. E aí eu quero falar que o capitalismo ele entra nessas crises de produzir muito e jogar as coisas fora, para não dar de graça. Ele entra nessas crises o tempo todo. Elas são cíclicas, acontecem de tempos em tempos. Então, em 2020, a gente teve... Em 2008, a gente teve por causa dos imóveis nos Estados Unidos. Em 2000, a gente teve por causa da internet. Em 73, a gente teve por causa do petróleo. Em 29, a grande crise que foi causada pela Bolsa de Valores lá.
E, enfim, a gente teve várias e várias e várias crises desde o nascimento do capitalismo. Então, sempre que falam, estamos numa crise, novidade para ninguém. Faz parte do processo de acumulação do capitalismo entrar em crise. Produzir mais do que dá para comprar. Como que a gente se livra do capeta? Né? Bom, a gente vira o mundo de cabeça para baixo. A gente vira o mundo da burguesia de cabeça para baixo. E a gente tem que ir em direção a uma sociedade que não explora uns aos outros. Para isso, a gente precisa gerar uma nova sociedade. Claro, se a gente está no capitalismo, o próximo modo de produção, que é o socialismo, ele será filho do capitalismo. Então ele terá sim processos de transição. Mas a partir do socialismo a gente vai gerar o comunismo, que é a sociedade que produz sem explorar, sem jogar fora, eficiente verdadeiramente, pensando não só nas pessoas, mas na natureza, no mundo, em todos os seres vivos que aqui existem. E mais uma vez, eu deixei aqui vários rostos para você dar uma olhadinha, dar uma pesquisada, dar uma curiada. Quem são essas pessoas todas comunistas safadas que tanto do Brasil quanto de fora para você estudar, para você ouvir falar, tá bom? E assim, agora a gente já entendeu mais ou menos como o capitalismo funciona, suas crises, seus valores, a burguesia, enfim, blá blá blá. Mas e os comunistas? Como é que os comunistas pensam? Qual que é a filosofia do comunista?